Fala pessoal, mais uma vez com o nosso podcast, hoje com os julgados de processo civil do informativo 676 do STJ. Neste episódio falaremos de isenção de custas processuais para as fundações e ainda sobre alterações de índices de correção monetária e juros na fase de cumprimento de sentença. O primeiro julgado tratou de definir quando é que as fundações têm direito à isenção de custas processuais. No caso concreto, o Tribunal de Justiça considerou que uma fundação de saúde de direito privado, constituída com patrimônio público do município, deveria ser equiparada à fazenda pública e, assim, ter direito à isenção de custas. Diante disso, o STJ decidiu que apenas as fundações públicas de direito público são equiparáveis à fazenda pública e, portanto, somente essas fundações podem ter direito à isenção de custas. É importante ter em mente que nem toda fundação instituída pelo poder público terá a isenção de custas. E para definir a natureza jurídica de uma fundação, o STJ explicou que existem as fundações privadas, que são aquelas instituídas por particulares, e existem também as fundações públicas, que são aquelas instituídas pelo poder público. Ocorre que o poder público pode atribuir a natureza jurídica de direito privado ou de direito público às suas fundações. Daí a existência de uma fundação pública de direito privado e a fundação pública de direito público. Uma diferença prática para diferenciar tais fundações é a forma como elas foram criadas. Na fundação pública de direito privado, uma lei específica autoriza o poder público a instituir a fundação. Já na fundação pública de direito público, uma lei específica já cria diretamente a fundação, não sendo necessário um ato posterior de instituição da fundação pelo poder público. O segundo caso trata da possibilidade de se alterar, na fase de cumprimento de sentença, os índices de correção monetária e juros fixados na decisão transitada em julgado para adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo em sede de repercussão geral. Para ficar mais claro, trago o caso concreto. Após obter uma decisão condenatória transitada em julgada contra a fazenda pública, consistente num pagamento de um determinado valor, um particular promoveu o cumprimento da decisão. Sucede que, no curso do cumprimento da sentença, foi determinada a remessa dos autos à contadoria judicial para que os cálculos do valor da condenação fossem refeitos, desta vez utilizando os novos índices de correção monetária e juros para condenações da fazenda pública, a fim de se ajustar à decisão proferida pelo STF em sede de repercussão geral. Abro aqui um parêntese para explicar o ponto. Em 2009, uma lei estabeleceu que nas condenações judiciais da fazenda pública, o índice de correção monetária e juros seria aquele aplicável à caderneta de poupança. Quem quiser ver o dispositivo legal, é o artigo 1º-F da Lei 9.494 de 1997. O STF, em 2017, decidiu, em sede de repercussão geral, dentre outras questões, que a correção monetária pelo índice da caderneta de poupança era inconstitucional por violar o direito fundamental de propriedade. Fecho aqui o parênteses. Ou seja, a questão jurídica era saber se, na fase de cumprimento de sentença,
Os critérios de correção monetária e juros fixados pela decisão condenatória transitada em julgado, que observou aquela lei de 2009 sobre índices para condenações judiciais da Fazenda Pública, poderia ser modificados para se alinhar ao novo entendimento do STF. O STJ decidiu que isso não é possível. Não é possível modificar os critérios de correção monetária e juros fixados na decisão transitada em julgado para, em sede de cumprimento de sentença, se ajustar a novo entendimento do STF. Para fundamentar essa posição, o STJ explicou que as decisões do STF que declaram a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de regras não se aplicam automaticamente para reformar ou anular decisões judiciais anteriores que lhes sejam contrárias. Para que ocorra essa mudança nos casos concretos, é preciso a interposição do recurso próprio ou mesmo o ajuizamento da ação rescisória dentro do prazo decadencial. Eu destacaria aqui ser importante lembrarmos que o controle abstrato de constitucionalidade resolve problemas no plano jurídico normativo e apenas indiretamente situações concretas previamente existentes. É isso aí, pessoal. Até a próxima.